dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê para falarmos de um assunto seríssimo, pode até ser um marco histórico, porque agora dá para afirmar com todas as letras que aquela esquerda antiga, 100% aliada ao Foro de São Paulo, né? Foi esse martelo, punho cerrado, isso tá ficando no passado. Uma nova esquerda surge e agora eles mesmos fazem questão de oficializar isso. Vai ter até agora nova reunião para o lançamento desse novo grupo, com um novo nome, com a nova agenda. E os personagens, bom, os personagens vocês já conhecem. Inclusive, esse é um tema que eu venho batendo na tecla com vocês nos últimos meses, falando, ó, pessoal, achar que essa esquerda que tá aí, principalmente desse desgoverno, da turma da picanha, o Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo sozinho já não explica mais. E é sobre isso que eu vou querer comentar muitas coisas com vocês, só que antes, quero trazer as notícias diversas pro Brasil. Ontem foi um dia muito triste, né? Acho que não teve ninguém que não viu o que aconteceu. Tragédia. Quero comentar um pouco sobre isso. Quero abrir o vídeo sobre a notícia da CPMI dos Astros do dia 8. Parece que o Pacheco quer ajudar o Dilma. Depois eu quero começar falando sobre justiça. A gente já vai começar a tecer alguns comentários sobre a turma da esquerda. Tem até algumas conexões que aconteceu ontem. Vocês vão ver o que tá rolando. Aí sim a gente começa a falar, quero explicar para vocês sobre esse novo grupo, as agendas, mostrar um texto interessantíssimo que saiu na Folha de São Paulo, que para quem não tem os olhos atentos e não conhece a autora, poderia passar batido, e eu quero relembrar algumas coisinhas. Depois eu quero falar do avanço da agenda ESG, algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. Infelizmente, o pequeno produtor rural vem passando por problemas e tem mais algumas coisinhas, alguns eventos que vão rolar no Brasil, inclusive como pode ajudar com que a imprensa, e na verdade não é a imprensa, o entretenimento avance com essa preocupação em torno do clima planetário. Depois eu quero falar da carreta furacão, espero que dê tempo, falar da Simone Tebet, o imposto verde que ela fala aí, e aí no final não sei se vai dar tempo, mas falaremos também do Haddad e suas confusões. Mas vamos lá. Só a critério aqui de ser bem rápido, contar para vocês. Só se eu no bastidor isso daqui e falo o seguinte, que o Pacheco, ele avisou para as lideranças do governo no Congresso, que no que depender dele, né, obviamente, ele vai tentar segurar a instalação da CPMI por 2 meses. 2 mesezinho, que é para ver se o governo começa a se movimentar, para ver se consegue retirar as assinaturas e também seria um ganha-ganha, né, esse atraso do Pacheco. Primeiro, ele dá tempo para o governo tentar retirar as assinaturas. E caso o governo não consiga retirar as assinaturas, a instalação já fica ali próximo de junho, né, bem próximo do período de recesso, então meio que a CPI ia começar, ia entrar em recesso. Vocês devem lembrar como foi a CPI da pandemia, depois do recesso a coisa deu uma esfriada, e quanto mais o tempo vai passando também, vai ficando mais distante do ocorrido. Então o Pacheco está tentando, né, deixar em banho-maria, empurrando com a barriga, etc. e tudo mais. Lembrando que ele falou com os deputados, né, o próprio Nicolas falou que recebeu uma mensagem do Pacheco falando, ó, após a missão lá no Oriente, dia 18, ao meio-dia, teremos a sessão do Congresso. Vamos observar isso daí, né? Se vai ou não vai sair do papel. Já são dia 6, daqui a 12 dias. Aí diz que o governo não quer instalação por temer que bolsonaristas tenham um palco para aparecer e espalhar falsas narrativas sobre os ataques. Será que é narrativa falsa? Será que não tem nada para ser investigado? Por que a imprensa brasileira precisa defender tanto a esquerda? Tanto. É medo de perder o salário? Será que é por isso? Não sei. O que eu sei sobre salários é que o clima da Globo, felizmente, anda muito ruim. A Globo vem causando muito mal para o Brasil e parece que o karma, talvez ele exista, né, em algum momento. A turma do UOL fala o seguinte, ó, medalhões da TV chorando. Bastidores do segundo dia de demissões na Globo. Este colunista de Splash, que relatou os bastidores do primeiro dia de demissões, conversou também com pessoas de São Paulo envolvidas diretamente nos desligamentos. O que se via nos corredores era medalhões do jornalismo com anos de trabalho chorando, ou pela própria demissão ou por desligamento de amigos. Parece que a audiência não está sendo suficiente para conseguir anunciantes, etc, tudo mais, né? Tá faturando menos, mandando as pessoas embora. Boa sorte aí pra turma. Boa sorte não. Continuando aqui, a turma da picanha, que de besta não tem nada, só para vocês ficarem sabendo também, o desgoverno vem buscando se aproximar de algumas emissoras que, em tese, eram simpáticas a Bolsonaro.
Aí a turma do Metrópolis, mais especificamente o Igor Gadelha, disse que o Paulo Pimenta se reuniu com a Daniela Beirute, que vai assumir o controle do SBT no lugar do pai, Silvio Santos, ou seja, a filha do Silvio Santos. E também ele esteve com o Johnny Saad, que é o dono da TV Bandeirantes. Fico imaginando o que é que eles conversaram, né? Me ajuda em troca do Brasil andar pra frente, né? De ver um Brasil melhor. Me ajuda pro Brasil andar pra frente. Vamos observar como é que serão, né, os novos comportamentos do SBT e da Bandeirantes nas próximas semanas, próximos meses. Ver se vai ter algum tipo de mudança. Mas vamos lá. Gente, ontem teve uma tragédia. Não tem nem o que falar sobre aquilo, né? É um monstro. E aí, da esquerda a gente espera muita coisa. Da Globo a gente também espera muita coisa. Mas mesmo a Globo, a gente já conhecendo a Globo, vem superando e vem conseguindo mostrar que eles podem surpreender a sociedade de maneira negativa. Esse rapaz aí, o Boca de Latrina, aquele que a mosca entrou na boca dele, ele não deve escovar os dentes, Otaviano Guedes, ele fez um comentário que eu não vou dar play aqui no vídeo. Eu me recuso, de tão absurdo e abjeto que é, ainda mais porque ele utiliza uma tragédia para fazer política. E não é nem para, sabe, jogar a esquerda lá para cima ou quem ele idolatra. Apenas para criticar e tentar criminalizar a opinião de quem discorda. É um absurdo. Até ali, né? Ele disse que o discurso de ódio eu identifico a extrema-direita. Ele falou mais do que isso. A revista Oeste até soltou uma nota sobre isso. Fala o seguinte, ó, comentários da Globo News usa tragédia para fazer política. E quando você vê ali no subtítulo que diz, ó, Otávio Guedes citou extrema-direita e Bolsonaro ao comentar o ocorrido. Nas redes sociais, vocês acham? O Nicolas compartilhou o vídeo, o Breno Engler também compartilhou o vídeo. Eu só compartilhar no Twitter, sabe? Tá demais. Do jeito que tá demais. Não é o primeiro comentário da Globo fora de prumo. Eu acho que tá chegando no ponto que se você para e olha a quantidade de vídeos, a quantidade de comentários que essa turminha vem fazendo, a gente deve começar a se questionar, cara, será que isso aqui é natural ou não? Daqui a pouco vai rolar uma CPI, né? O fato vai ser para apurar se existe alguma relação, né, estranha entre entes privados e, não sei, mais alguém, o que é que está acontecendo, até porque isso aqui é uma concessão. Então, é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. A turma da Globo News, né, o Valhalla, tá demais. Essa turma perdeu o prumo por completo. Além desse cidadão, Otaviano Guedes, outras pessoas na Globo News e em outros veículos também utilizaram de uma tragédia para justificar a necessidade de regulamentar as redes sociais. Você vê aqui, ó, Mauro Paulino. É preciso entender de que forma as redes estão incentivando, em comunhão com o clima de violência instaurado no Brasil, especialmente nos últimos 4 anos. Tá vendo? Nos últimos 4 anos, né? Um clima instaurado, sempre tentando criminalizar a oposição. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Utilizar de uma tragédia para fazer palanque. Aí vem aqui também essa senhorita. O controle e a regulamentação das redes sociais são um passo fundamental para evitar a disseminação e lidar com a questão da cooptação, né, por grupos, né, grupos aí espúrios contra essa turma. A turma da Globo News tá demais. Estão, sabe, perderam o freio. Estão avançando assim com a agenda sem nenhum pudor. Eu fico imaginando as famílias, se forem pessoas que acompanham a política, sabe, estão inteiradas de algumas coisas que se passam no Brasil. Fico imaginando a família olhando como jornalistas tiram proveito do caso em prol de sua agenda política. Aí no dia de ontem, vou até mostrar aqui para vocês, tivemos algumas coisas. Gente, acho. Espero que não dê nada. Tá com o vídeo do TikTok aqui aberto. Espero que fique de boa, mas enfim. No dia de ontem, a gente tá falando aqui de regulamentação de redes e tudo mais. Perguntaram aí pro ministro da Justiça e Segurança Pública sobre uma queixa aí que ele prestou contra o Deltan Dallagnol. Vocês devem ter visto sobre isso. Só quero mostrar a resposta dele e destacar uma coisa. Sua opinião sobre a inclusão de Deltan Dallagnol no inquérito da fake news?
representação na medida em que ele, infelizmente, em algumas entrevistas, repetiu um disparate em que a minha ida ao Complexo da Maré teria derivado de um acordo com o crime organizado. Eu tenho biografia, eu tenho respeitabilidade profissional, eu tenho ficha limpa e, portanto, eu não aceito que ninguém, absolutamente ninguém, invente ou propague uma calúnia dessa dimensão. Quem tem o pessoal jamais. Tanto que eu fiz contra vários deputados e senadores que eu sequer conheço. Agora eu espero que os deputados e senadores todos reflitam sobre a importância da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. Então, o senhor imagina que o senhor pretende colocar também o Janones? O Janones não me ofendeu, ao que eu saiba. A mim, não. Então é pessoal? Não, é porque é uma questão jurídica, na verdade. É porque crime contra a honra é necessário que a vítima tome a iniciativa. Então não é uma questão pessoal, é uma questão técnica. Está no artigo 145 do Código Penal. Obrigada, Tchau. Você vê que a turma da esquerda, normalmente, está preparada para responder sobre alguns temas. Quando questiona o ministro se é algo pessoal ou não, ele diz, não, olha só, você tem que entender o artigo 145, é sua vítima, né? Crime contra a honra, sua vítima pode dar queixa. Bom, se é crime contra a honra, será que o local certo de levar a queixa é na Suprema Corte Brasileira, junto ao inquérito que está acontecendo? Não, crime contra a honra está bem, né, qualificado, tipificado, ele não poderia ir tribunais normais da vida ou seguir um trâmite relativamente normal? Será que precisava utilizar, né, direcionar nesse tipo de ferramenta? Fica questionamento, né? E aí a tua pergunta do Janones, obviamente ele não precisa responder, né? Não me atacou. Só que todo mundo também vê o que acontece com o Janones. E aqui é mais um daqueles episódios que você vê a diferença no tratamento que só faz acirrar cada vez mais os ânimos no Brasil. O Janones comenta o seguinte: será que todo gado é masoquista? Não cansam de apoiar do Flávio Dino, não? E aí o ministro responde o seguinte: deputado, juro que na hora nem entendi a pergunta tão absurda. Aí depois soube que a ideia de eu lhe processar, sabe Deus o motivo, era oriunda de um desses órgãos da extrema direita. Realmente não cansam de propagar o ódio. Espero que mude. Ódio relativo ao quê? Quer fazer um questionamento do Janones, que vem sendo aí apontado pela própria imprensa por um grande propagador de mentiras que propagou fake news na época de eleição. A imprensa tomou nota disso. É ódio você repudiar a divulgação de mentiras. Olha o nível do absurdo que o Brasil está vivendo. Gente, eu não sei se vocês às vezes refletem. Pensa o seguinte: uma coisa é o cara, sei lá, passou num concurso público para auxiliar administrativo, nível 1, e ele faz um comentário. Você não vai olhar para ele e falar, essa aqui é a opinião do governo. Você não vai falar sobre isso porque ele é um funcionário concursado, sabe, auxiliar administrativo, não diminuindo, mas falando, cara, a opinião dele é a opinião dele, não representa tudo. Aí você para e, sei lá, você vai olhando cargos mais altos, você chega naqueles cargos de indicação. Você pega ali um secretário, mas não o secretário, sabe, executivo da pasta que manda a pasta. Não, no setor, não, ele é um secretário lá, sei lá, DAS, não sei nem qual é o número. Vamos botar aqui só, o DS1 é o maior de todos. Vamos botar um DS3, tá daí próximo do 1. O DS3 leva uns 10 mil reais. A opinião dele é a opinião do governo. Ele, talvez um pouco mais, né? Você fala, pô, olha a galera aí que o governo anda indicando. Já tem um peso maior. Agora, quando é o ministro, aí não sobra questionamentos. E a gente olha assim um cenário onde a principal figura que deveria responder não só pela segurança pública, mas também sobre a justiça, que é que engloba essas questões todas. Então assim, pô, é a representação da justiça perante o poder executivo. Quem é? É ele. E o cara leva uma dessa. Não, propagação de extrema direita. Qual é a cena que passa?
Fico me perguntando, sabe, será que nunca isso vai mudar e a imprensa sempre vai ficar passando pano para isso? Só o Metrópolis divulgou o vídeo, não fez nenhum tipo de juízo de valor, o que eu já acho bastante importante, sem precisar divulgar, mostrar informação. Não precisa formar opinião de ninguém não, só mostra, deixa a população, né, fazer o seu próprio juízo de valores. E até onde essas coisas vão ficar desse jeito? Aí veja. Deve ser um veículo de extrema direita, né? A Veja. Janones diz que a Polícia Federal trata Bolsonaro como bandido e pode prendê-lo. Pronto. Abre aspas. Começando neste momento os depoimentos aqui na Polícia Federal. Bolsonaro está sendo tratado como bandido e, apesar de ter ensaiado ontem o dia todo suas falas com seus advogados, caso cometa qualquer deslize, será enjaulado. Bom, como é que o Janones sabe disso? Ele tem informação interna da Polícia Federal? É isso que ele está afirmando? É o que ele está dando a entender. Tá lá na Polícia Federal, está sendo tratado. Como é que ele sabe disso? Alguém ligou para ele para avisar? Aliado do Planalto, Janones havia divulgado informações mais cedo sobre o risco de prisão de Bolsonaro. A Polícia Federal até agora não se manifestou sobre as declarações do deputado. E nem se manifestou até agora também. Não falou lá atrás, também não falou aqui. O Fábio Van Garten, né? Colocou ali outro tweet do Janones, só. Atenção, segundo fontes não oficiais. Neste momento, durante o depoimento na sede da PF, Bolsonaro chora e diz em off, sabe nem escrever, off é com 2 F, a seu advogado que aceita qualquer acordo desde que não fique preso. O vagabundo além de ladrão é frouxo. Alguém aí com peninha. O cara assim, aí você fala que é mentira, diz, não, eu recebi de fontes não oficiais. Fábio Van Garten falou, como advogado, acompanhei todo o depoimento do presidente na data de hoje da Polícia Federal. É vergonhoso esse tipo de comportamento. É um exemplo claro de mentira, discurso de ódio, de pilantragem. Fica evidente neste caso que os problemas de fake news não se resumem às plataformas e nem à direita. A turma da esquerda tem para provar. Olha o que eles fazem. O deputado mente faz tempo, engana há meses, continua impune. E aí, para falar também dessa questão, olha essa postagem aqui. Eu só trouxe porque eu acho que o momento é bem propício, com toda a turma do consórcio tentando tirar proveito de uma tragédia. Eu não fico... Você não me fica vendo aqui, me vitimizar. Ai, me atacaram. Não, só para mostrar. Porque eles falam tanto, né, da turma da direita. Aí você vê, ó. Fiz uma postagem no dia 2 de abril que eu falava: o Alckmin acreditou que o MBL vai conseguir trazer o apoio da direita para ele. Fica imaginando o que Kataguiri falou para convencer ele. Prometeu que Nando Moura e Gentili iriam cair de cabeça. Aí o militante do MBL, o militante do MBL, sabe o perfil do Eduardo Oliveira, 8Rai, é só postagens curtindo, principalmente o Kim Kataguiri. Ele adora o Kim Kataguiri, deve ser por isso que ele ficou com raiva. Ele fala assim, ó, literalmente esse cara tira daquele lugar esse tipo de ilação, ele cria suas teses conspiratórias, fazendo ilações e perguntas tendenciosas, porque sabe que seu público, aí xinga vocês, né, são limitados, burros, vai acreditar cegamente. Olha o que ele diz agora. Eu sou extremamente mal intencionado, até aí beleza. E depois ele diz que o bolsonarismo precisa, começa com Mo e termina com Rê. Pronto, ele prega, né, que serão dizimados. Isso aqui é discurso de ódio? Isso aqui é pregar que pessoas percam a vida? Pô, é complicado isso aqui, né, Dudu? Militante do MBL. O MBL é tratado como um grupo aí bonzinho, etc. O MBL, olhando aqui para os militantes, fica parecendo, né? Se a gente olha um militante do MBL, que é um adorador e idólatra do Kim Kataguiri, fica parecendo que o cara acaba se perguntando até onde vai, né? Esse discurso aqui tá meio violento. Mas enfim. Para começar agora a falar do assunto que realmente eu queria comentar com vocês, a gente vai começar até de algumas coisas que têm ligação com o ocorrido. No dia de ontem, diversas pessoas na direita, inclusive deputados, já começaram a apresentar propostas. Um endurecimento das leis, aumentar as penas para quem pratica o crime que foi praticado ontem, né? Reforçar a segurança nas escolas. Até o Dilma, vamos aqui dar os parabéns, até o Dilma vai aumentar aí, né, os aportes para reforçar a segurança nas escolas. É lógico, para dar certo 2 vezes no dia. E aí vejam que interessante. Vejam que interessante. A direita, na maior parte do tempo, talvez 100% do tempo, prega que o melhor caminho para combater o crime é fazer o quê?
enrijecer, né, as penas, né, cada vez mais duras. Fica bem complicado, né? Sem moleza, fortalecer as forças de segurança pública, né? Esse é o caminho. Você facilita a vida do cidadão comum e centapeia em quem gosta de fazer coisa errada. É assim que a direita pensa. E a esquerda? Bom, a Folha de São Paulo aqui nos conta que um instituto, uma ONG, sugere para o Dilma um indulto emergencial para presos do Rio Grande do Norte. Olha que lindo. Então ela está revoltando. Não, vamos resolver o problema, eles vão ficar felizes, vamos dar indulto. As proposições foram elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM. Um instituto que, inclusive, bota no Google IBCCRIM Open Society, o Jorge Soros. Vê se aparece alguma postagem de um possível, né, uma possível ajudinha em cacau, né? Aí tá lá, diz acompanha com extrema preocupação tantas ações violentas ocorridas no Estado quanto as respostas apresentadas por autoridades. Tá preocupado? Não, o que o governo tá falando não tá bom o suficiente. É como a turma enxerga os ocorridos. Aí continuando. Uma série de notícias nos últimos dias que até o Globo criticou. Não o Globo especificamente, a Malu Gaspar. A Malu Gaspar ela é meio lavajatista, então a opinião seria um pouco diferente. Mas vejam só. Quem começou puxando esse assunto foi até o Guilherme Amado, o que me deixou surpreso. Ele fala que advogado de pedido de suspensão de leniências já atuou para a JBS. O que é que está acontecendo? O pessoal Solidariedade e PCdoB são representados por ex-advogado da JBS. Na verdade, isso aqui saiu, a gente até comentou outro vídeo, né, que a turma entrou com uma coisa para suspender, né, a necessidade das empresas pagarem a multa. E a chifre está acontecendo no Globo, que saiu a primeira. Só que veio informações extras. Quem é o advogado dessa turma? O amigo do Boulos, Valfrido Vardi, do IREE. Eu acho que é Instituto de Reforma das Relações Estado-Empresa, algo assim, né? Você mudar a forma como o ambiente privado e o ambiente público, né? Eles começam a lidar suas relações. Aí tá lá, né? Entrou com ação pedindo a suspensão dos acordos de leniência da Lava Jato. Ele já representou a JBS em ações na justiça. A JF, holding da JBS, de outras empresas dos irmãos Batista, serão das principais beneficiadas por uma eventual suspensão. A holding vem tentar reduzir o valor que se comprometeu a pagar em 2017, 10,3 bilhões. Até hoje a empresa pagou apenas 580 milhões, segundo reportagem recente do Júlio Wisiak. Aí a Veja também comentou sobre o tema, trazendo mais algumas pontuações, levantando algumas perguntas. A matéria do José Casado ela é longa, mas eu trouxe 2 parágrafos, que eu depois quero mostrar da Malu Gaspar. Ele fala assim, ó, partidos de esquerda defendem empresas privadas contra o Estado. Ele fala o seguinte, é uma situação incomum. Partidos mantidos com recursos públicos estão usando o seu privilégio constitucional de acesso à Suprema Corte para advogar em defesa de grupos empresariais privados e ainda contra o interesse público. Entre os aspectos obscuros da iniciativa do PSOL, PCdoB e Solidariedade está a inexistência de protesto das empresas envolvidas. Ninguém reclamou, não tem nenhum empresário aí reclamando. Não, foi por iniciativa própria, né? É o que parece. Que não contestaram judicialmente os acordos de leniência que assinaram com o Estado brasileiro e nem as multas pagas parcialmente. As empresas não estão questionando, mas o meu pessoal tá, né? O pessoal, PCdoB, Solidariedade, o pessoal tá em todas, Desde o ano passado, eu falo para vocês, ó, o pessoal hoje é um partido que se diferencia dos outros partidos no Brasil. Primeiro que tem amplo apoio das pessoas mais poderosas do Brasil, né, os grandes banqueiros aí, a turma curte o PSOL, muitos empresários curtem o PSOL, fora assim um apoio internacional, estão viajando cheio de contatinho. Recentemente,
Recentemente, não, isso foi em fevereiro. Eu sei porque tá no Atlas. Quando teve lá na questão da crise dos Yanomamis, a Comissão Europeia, né, chamou um deputado do PSOL para ela explicar o que é que estava acontecendo. É meio estranho isso. Chamou do PSOL. Eles olham assim, né, um cardápio. Não, acho que o PSOL deve saber. Será que é assim? Então, não é aleatório as coisas que estão acontecendo. E o PSOL, ele tem uma agenda, ele tem um discurso. E ele vem crescendo. É o partido que mais vem crescendo dentro da esquerda. Ele tem um discurso. E esse discurso novo, agenda identitária, pauta SG, é a turma do PSOL. Aí a Malu Gaspar também comentou sobre o tema agora de manhã, falando que revisionismo dos escândalos de corrupção pode se voltar contra o Dilma. Ela fala que o primeiro sinal veio ainda em dezembro. O primeiro sinal desse revisionismo, que veio pelas mãos do PCdoB, quando acionou também a Suprema Corte Brasileira, questionando a quarentena da lei das estatais. O Dilma tentou avançar com o tema no Legislativo, o tema não andou, travou no Senado, tentou. Está no ato de janeiro, vai estar no de fevereiro também, mostrando para vocês. E aí, como alguma meio que deu emperrada em uma decisão monocrática, né, a justiça aí falou que acabou. A lei está flexibilizada. Enfim. E aí, eis que semana passada, outra ação, agora apresentada por PSOL, PCdoB e Solidariedade, e capitaneada pelo Alfredo Ward, chegou ao Supremo pedindo anulação de multas de todos os acordos de leniência já fechados no Brasil. A premissa é que todos, sem exceção, foram feitos sob um tal estado de coisas inconstitucional, porque os empresários foram alvo de coação pelo lavajatismo. Tem toda uma tese. A Malu Gaspar fala o seguinte: os dirigentes das legendas dizem que defendem os empregos perdidos, já que atribuem os acordos à quebra das empreiteiras. E ela diz que é uma falácia muito repetida pelo próprio Dilma. A Odebrecht, frequentemente usada como exemplo, quebrou porque tinha a corrupção como modus operandi e não porque fez leniência. Nada disso implica dizer que os acordos não tenham problemas. No exterior, onde funcionam melhor, os controladores são afastados para que a empresa continue funcionando e os empregos sejam preservados. A empresa está no problema. Peraí, pausa. Quem é o controlador? Quem é o dono? Esse cara aqui, afasta. Tira esse cara. Vamos botar aqui alguém para administrar, né? Fazer a recuperação. Vamos aqui, toca o barco para a empresa continuar, a empresa não quebrar. Só que no Brasil, né, os diálogos captados pela Vaza Jato mostram que essa alternativa era um tabu. A turma não queria fazer isso. Isso aí dá para discutir. Tanto que todos os donos continuaram no comando, mesmo condenados. Os longos prazos de pagamento das multas também acabaram por invalidar que os valores vultuosos fossem efetivamente recebidos. É preciso aprimorar ainda mais a gestão dos acordos, né? Você vê, melhorar a coordenação entre Ministério Público, CGU, TCU, dar uma segurança jurídica para as empresas. Tudo isso, porém, é bem mais difícil do que gritar contra o lava-jatismo. Mais fácil e simplesmente destruir os mecanismos de controle da corrupção, que, aliás, parece ser o novo objetivo do Dilma e de seus aliados. Mais do que controlar a narrativa, a meta agora parece ser desmontar todo o aparato criado para evitar que os escândalos se repitam. O resultado disso a gente já sabe qual é, e quando ele vier, não haverá revisão histórica que dê jeito. Tá insatisfeito com alguma coisa? Mas vamos fazer aqui uma reforma mesmo, para dar, sabe, mais segurança para a coisa. Vamos aqui, como é que a gente pode melhorar? Vamos seguir pelo caminho da melhor. Não, só quer desfazer para voltar para o estado das coisas no passado. Aí imagina, você vê no Brasil, um exemplo recente do que aconteceu. Caso das Americanas, que não envolve, não é algo assim, né? Mas confusão também. Quando você olha lá o Bambambam, o Lehman, quem que Lehman apoia? Quem é a menina dos olhos de ouro do Lehman? É a Tabata. Quando você vê no final do dia toda essa turminha engraçada, gosta da carreta furacão assim de um jeito, e a gente fica se perguntando por quê. Por que será que eles gostam tanto? Bom, o Rodrigo Rangel do Metrópolis soltou uma nota, que eu acho que o Zeca Dirceu vai ficar bem chateado, vai até questionar. Quem falou foi o Rodrigo Rangel, ó, o líder do PT e a arte de enriquecer os amigos. Aí fala o seguinte, que um dos programas da comitiva, lá na capital, precisamente uma visita
a um supermercado high-tech do Alibaba, o líder do PT na Câmara, né, o Zeca Disseu, ele estava ali as gôndolas com cafés produzidos no Brasil quando foi abordado por um pequeno grupo de empresários. Um deles, aparentemente sem saber de quem se tratava, perguntou ao deputado: "O senhor é cafeicultor, Zequinha?" Ele não sabia que era o Zequinha, né? Só perguntou, viu lá, viu um café ali. "E aí, o senhor é cafeicultor?" Mais do que depressa, Zeca deu uma resposta curta e curiosa: "Não, meu negócio é a política, mas ajudo empresários, amigos a ganhar dinheiro." Quem conta isso é o Rodrigo Rangel. Esse é o Brasil. Esse é o PT. Esse é o PT, não, o Zequinha do PT. Zequinha do PT. O pessoal é diferente. Um pouquinho, né? Diferente, mas igual. E aí, veja. Voltando aqui para questões que envolvem o judiciário, tipo a primeira nota. Veja como às vezes as coisas são meio tortuosas no Brasil. Tem uma certa assim, sabe? Começa num lugar, as intenções no início até parecem nobres, mas parece que, sabe, telefone sem fio, vai indo, para depois em outro lugar e fala: "Bicho, pô, sério? Não acho que tá meio errado isso aqui, não. Não acho que esse caminho aqui tu não pegou uma rota meio confusa? Não quer voltar, não? Dá uma analisada?" Eu tô falando isso por quê? Do mesmo jeito que aquele instituto estava recomendando pro Dilma dar um induto, o Ministério Público Federal, agora não é ONG, é o Ministério Público Federal, pede que a União pague 128 milhões pelo caso aí do Genivaldo. Que foi aquele rapaz que perdeu a vida naquela ação da PRF, que entrou no fundo da mala e no do gás, etc. Tudo mais. Deve lembrar, né? Aí você fala: pô, beleza, 128 milhões não é suficiente, né? A vida humana não tem preço, independente de tudo. Aí você para e pensa: pô, a família do cara, graças a Deus, sei lá, é um baita conforto, né? Vai poder viver numa boa agora. Não vai não. Mas como assim que a família do Genivaldo não vai conseguir pagar as contas com 128 milhões? Pô, então, é porque esse dinheiro não vai para a família dele. Além da União pagar 128 milhões a um fundo que desenvolve políticas antirracistas, o Ministério Público Federal endossou as entidades e cobrou que a PRF instale câmeras nos uniformes e nos carros da corporação. Então, bem similar ao que a turma da Globo News está fazendo, utilizar de uma tragédia para avançar com a agenda. Veja como são as coisas. Gente, será que para resolver o problema, a solução passa em 128 milhões por um fundo? Eu até entenderia se fosse: não, vamos investir aqui uma quantia para colocar, sei lá, um curso de reciclagem para todos os policiais do país. Bota todos. PM, Polícia Civil, Federal, bota todos. Pô, beleza, fazer um mega curso pelo Brasil. Fala assim: não, vamos botar aqui essa disciplina. O cara que entra na PM, o cara que entra na... qualquer força de segurança, o cara vai ter essa disciplina. Um fundo. Sabe? Você vê as coisas, eu fico me questionando às vezes. Aí diz que as ONGs são representadas pelo advogado Marlon Reis. Sob o governo do Dilma, a União tem tentado fechar um acordo com essas entidades. O Dilma está tentando fechar um acordo com as ONGs. Além de buscar uma indenização financeira. A família a gente vê. Vamos ver também a família. Vamos ver, mas quanto é que vai ser para a família? Vamos ver como vai ser o valor, né? Mas as ONGs no Brasil estão demais. Aí você olha essa questão do judiciário. Você sai do Brasil, você olha outros locais. Eu falei daquele instituto, né, do IBC-CRIM. Mandei vocês botarem junto com a palavra Jorge Soro no Google e ver o que aparece. E aí, falando na besta fera, embora não tenha contribuído para a campanha do Breg, apoiei muitos outros promotores reformistas. Quem quiser saber por que, deve ler este artigo que eu escrevi na Wall Street Journal. Que artigo é esse? Bom, no ano acho que 2022, 2021, o Jorge Soros escreveu um artigo dele para explicar o motivo dele apoiar uma reforma no sistema judiciário. O Soros, ele foi uma personagem central, não dos seus institutos, o Renascença, algo assim, lá na Ucrânia. A Ucrânia, na década de 90, né, pós-União Soviética,
fez uma grande reforma do judiciário, a educação também. O Sorinho estava lá, o Jorginho não perde uma oportunidade. E tá aí. Olha no Brasil. Olha os institutos no Brasil que vêm se debruçando sobre isso, nessa relação entre a sociedade civil, governo, empresas, que vem propondo alguns temas. Veja como tem algumas semelhanças, alguns movimentos. E quando você olha a orientação política e ideológica dessas pessoas, você vê, pô, é bem similar, hein? A turma vai defender a mesma agenda, como se já tivesse, né, não o cardápio, né, a receita do bolo. Ó, vai para esse caminho, vai para esse caminho, que a gente vai chegar no lugar que a gente, né, tá mirando. Antes de ir para os finalmente e aí mostrar para vocês a notícia central, que bate, não tem mais dúvida, né? A turma assim assuma, eu fiz isso, eu estou fazendo isso, não precisa mais duvidar. O Soros disse que ele não ajudou o cara. Não ajudei, eu não botei dinheiro na campanha, né, do procurador. Que é um perfil americano mostrando, né? Embora eu não tenha contribuído, né, diretamente, mas dei a um PAC que então lhe deu $1 milhão. O Jorginho, ele doou, né, para um grupo aí, né, tá lá o nome do grupo, e aí esse grupo depositou $1 milhão na campanha do Breg. Esse Breg aí é o procurador que tá contra o Trump. É o procurador que tá contra o Trump. Um milhazinho, né, na campanha. Eita, o Sorinho é demais, viu? O Jorginho não dorme serviço. Cara, jogador, camisa 10. Mas vamos lá. Comentado sobre tudo isso, você vê qual é a turma. Uma galera, o pessoal tá demais. O pessoal tá demais. E aí eu terminei o vídeo de ontem, eu vi essa notícia, eu falei, uma coisa eu tinha certeza, que essa notícia tá no vídeo de hoje. Isso eu tinha certeza absoluta. Eu falei, rapaz, não acredito. Finalmente, minha análise estava certa. Eu gosto de ver quando eu falei, não, tá vendo que eu disse que tava seguindo por esse caminho? Não sou um José Carlos Graça Wagner, nem o Olavo de Carvalho, não. O José Carlos Graça Wagner é o cara que descobriu sobre o Foro de São Paulo. Aí tinha todo o material, depois ele deu pro Olavo. O próprio Olavo, ele dá o crédito pro José Carlos Graça Wagner, um advogado que no fim da vida dele também foi perseguido por levantar e mostrar as informações sobre o Foro de São Paulo. E eu venho batendo na tecla falando, ó, pessoal, eu acho que essa visão que grande parte da direita tem, os comunistas, Foro de São Paulo. Gente, também. Pensa numa pizza que tem 8 fatias. Se antes eram 8 fatias de Foro de São Paulo, agora o PT mudou de sabor. O PT agora não quer só mais Foro de São Paulo. Quer Foro de São Paulo, quer marguerita, quer calabresa, quer 4 queijos. Então, tem vários sabores. Então, é uma mistura. Eles vão bater até falando, ó, essa esquerda que tá aí é o Foro de São Paulo mais, a agenda SG mais, a agenda do Soros mais, a agenda da União Europeia, do Fórum Econômico, do Partido Democrata. Mudou. É uma nova composição. No final do dia é a mesma porcaria, né? Falar, a turma do SG é a mesma porcaria. Aí a UOL conta o seguinte, Foro de São Paulo alternativo. Por quê? Porque muda o nome. O Foro de São Paulo, ele já tem aquela imagem pesada, negativa. Você falou, é o Foro de São Paulo, já tem aquele arcabouço de ideias que vem junto. Vamos dar um exemplo mais palatável. Quando fala de Bolsonaro, quem é de direita, você fala, esse cara é parceiro de Bolsonaro, é o cara que Bolsonaro indicou. Você fala, conhece Bolsonaro vai por esse caminho, Bolsonaro é pro Brasil, Bolsonaro é pró-família, Bolsonaro é a favor que o cidadão de bem possa se defender. Você já sabe mais ou menos aquelas ideias, né? É um arquétipo, né? Uma coisa maior, que transcende. Já se você fala assim, Grupo de Puebla, algumas pessoas neles falam, o Grupo de Puebla é basicamente Foro de São Paulo, né? Quando eles deram só uma mudada de nome, é mais ou menos isso daí. Mas você volta pro Foro de São Paulo, aí você fala, Foro de São Paulo, comunismo, martelo, Venezuela. Então você volta com aquelas ideias. Então, é ruim. A turma não quer ser mais do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tá queimado perante grande parte da população. Tem muita gente aí no meio termo, centrista, né? O isentão, do MBL, que aí do Foro de São Paulo não pode participar, mas se tiver outro grupo com o nome mais bonitinho, né, jeitosinho, aí pode participar numa boa. E a matéria do UOL é sobre isso, que fala o seguinte, ó, o PSOL e outros partidos de esquerda sul-americanos
vão fundar a Rede Futuro no próximo fim de semana. E a ideia é que esse grupo seja um novo fórum de discussões para os progressistas. O que é que vai acontecer? Primeiro, batizado de Construir Futuro. Olha que nome bonito, né? Foro de São Paulo, um negócio assim. Construir o futuro. A esquerda, ela sempre pensa no nome para tornar impossível atacar. Você vai atacar alguém que faz parte do Construir o Futuro? Você é contra construir o futuro, irmão? Você é contra construir o futuro? Você é um cara do mal. Olha como a esquerda brinca. Eles não dormem em serviço. O encontro que dará origem à Rede Futuro vai acontecer de sexta a domingo, em Santiago, no Chile. A diretoria do grupo e as diretrizes gerais de funcionamento serão definidas no evento. Aí veja, o Brasil vai mandar 4 pessoas. Das 4, 3 são do PSOL. Entre as 3, o Juliano Medeiros, que é o bambambam do partido, e o Boulos. Olha o Boulos que eu tô falando, gente. Sem brincadeira, esse cara ele foi escolhido a dedo. A dedo, falou, é ele. Toda a turma aí que tem poder real no planeta, de esquerda, é o Boulos. É o sucessor aí. Imagina como é que não vai ser a campanha desse cara no que vem pra prefeitura. E além do PSOL, quem também tá lá? O PT. O PT botando o pezinho, mas só vai uma pessoa, né? Mas vai estar lá o PT também. Isso não é aleatório. Olha os temas. Qual era o Foro de São Paulo? Antigamente. Integração regional, né? Moeda única, autodeterminação dos povos, lutar contra o imperialismo, fortalecimento do sul global, aquelas pautas do Foro de São Paulo. E agora dá uma repaginada. Crise climática, feminismo, direitos humanos, entra o arco-íris inteiro, né? Serão alguns dos temas prioritários. Mudou. É a turma SG. Assuntos como crise migratória, economia popular e integração regional também devem estar, mas não é o prioritário. É aquilo ali. É a agenda identitária. Na prática, a rede será contraponto ao Foro de São Paulo. Olha só, né? Já vão, inclusive, polarizar entre si. A esquerda do passado antiga. Fundada em 1990, o Foro é uma organização que reúne 123 partidos de esquerda de 27 países na América Latina e Caribe, incluindo governos autoritários como o da Nicarágua. E aí, por isso, né, isso que motivou que essas lideranças criassem essa nova rede, porque eles não são a favor da ditadura. Eles não são a favor da Nicarágua, nem da Venezuela. Tanto que o PSOL fez pressão contra o PT liberar a vinda dos opositores da Nicarágua que estavam sendo perseguidos. Nada que essa turma faz é aleatório. Mal vocês sabiam que o pessoal estava defendendo a oposição da Nicarágua para ter justificativa e tentar se descolar. Mal vocês sabiam quando lá em janeiro eu falei, o pessoal tá jogando o Chico Alencar para concorrer com o Arthur Lira, para quê? Quando chegar em 2024, ou quando começar uma crise com o desgoverno, que já tá acontecendo, ele falou, lavei minhas mãos. Essa culpa eu não carrego, eu não votei no Lira. Eu falei pra você lançar o candidato. A gente lançou o nosso. Estamos aqui, não dialogamos com o cidadão. É discurso, o pessoal está em busca disso. É lei, legislação. O pessoal não está preocupado com o executivo. Legislação. Se vir de boa, é um extra, mas o foco está ali, é na mudança de leis. O planeta inteiro passa por uma crise. Hoje, eu vejo algumas discussões de algumas pessoas que tentam olhar com assim, no macro, do macro. É saindo do Brasil, é começar a olhar, sabe, movimentos assim, que no final do dia seria duas grandes forças. Tem essa grande força e essa grande força. E aí muita gente fala o seguinte, cara, o mundo hoje às vezes caminha para um cenário que, se você pensa no poder executivo, ou você vai caminhar para uma ditadura, ou você vai caminhar para uma autocracia, né, que é basicamente a ditadura. E aí, se essa autocracia ela tiver alguma preocupação com a nação e com o povo, beleza, vai ter um governo meio populista com uma preocupação com o país. Mas para o executivo, hoje, no mundo atual, com todas as pressões externas, ele continuar tendo algum tipo de força perante a sociedade para avançar com um projeto via executivo, irmão, ou ele faz parte da ditadura, e essa ditadura, leia-se, globalismo, você vai ter que estar alinhado toda a agenda da ONU, Partido Democrático, etc. Ou você vai virar uma ditadura globalista,
e aí o executivo vai ter força, porque vai ter todo esse apoio, todo esse aparato, ou vai virar uma autocracia. Em termos de executivo. Porque quem manda hoje, quem dá as cartas, de um lado o legislativo, do outro lado o judiciário. O poder executivo está sendo esvaziado em todo o planeta. Para e olha aí os locais, vê o que está acontecendo, vê onde partem os principais problemas. O Brasil é um prato cheio. O Brasil é um prato cheio. A pessoa me falou isso, eu fiquei pensando assim, não, pensando errado, papai. Ou viram uma ditadura globalista ou viram uma autocracia. Realmente, hoje, para o poder executivo exercer o poder, está seguindo esses dois caminhos. A coisa está complicada. Está complicada. Venezuela ficou de fora também, porque eles são do bem. Eles não aceitam ditadores. Governado 11 anos pelo Maduro, né, ainda não há consenso interno sobre como tratar a situação do país. Ainda. Por quê? Porque a Venezuela já está conversando com o Partido Democrata. O Dilma está ajudando, o Celso Amorim também. Na hora que resolver tudo, que todo mundo tiver petróleo, todo mundo estiver feliz, aí a Venezuela pode entrar. Você vai ver. Em princípio, a rede ficará restrita à América do Sul. A aliança é fruto de 2 anos de diálogo. Não nasceu agora, são 2 anos que já vem arquitetando algumas coisas, né? Entre várias lideranças regionais. Os partidos Convergência Social do Boric. O Boric é muito interessante estar aqui, precisam entender por quê. A Colômbia manda do Petro. O Petro tem um discurso ainda mais a favor da agenda verde do que o Boric. Ele veio realmente assim para romper com a questão da transição energética, economia de baixo carbono, etc. e tudo mais. E também tem o Frente de Todos da Argentina, são alguns dos grupos que estiveram envolvidos nas tratativas. E a matéria encerra colocando 3 discursos, um do Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, um do Boric e um do Petro. E o do Boric e do Petro não foi um discurso que eles fizeram agora, recente, não. A matéria escolheu um discurso específico. É a típica matéria que alguém entregou, fala aqui, ó, coloca esse discurso. Coloca esse discurso. A gente quer que essa matéria saia, coloca esse discurso. Esse aqui, foi escolhido a dedo. Foi escolhido a dedo, isso não é à toa. Aí você vê, o que diz os envolvidos. Primeiro do PSOL. Cada espaço tem sua história e sua razão de ser. Organizações como o Foro de São Paulo e Grupo de Puebla, esses dois foram importantes lá atrás. Para a esquerda elaborar, na década de 90, estratégias eleitorais vitoriosas no Brasil, Argentina e outros países. Pronto, acabou. Está na hora de renovar. A proposta da rede é trazer novas ideias. E se outros acolherem, será ótimo. Vamos mudar. Agora o Boric. Devemos avançar com responsabilidade nas mudanças estruturais, sem deixar ninguém para trás. Vai ter que começar a mudar toda essa estrutura de sociedade. O Boric, inclusive, veio com aquela Constituição, a gente comentou na época, que tinha umas coisas que, meu Deus do céu. E aí veio o Petro. Esse discurso do Boric foi em 2021, né, o discurso de posse. O do Petro é o seguinte: quando foi preciso fugir o quanto antes do carvão e do petróleo, inventaram uma batalha e outra. Ó, petróleo, todo mundo brigava. Eles invadiram tal. Eles invadiram em nome do petróleo e do gás. Se não tiver mais petróleo nem gás, foi energia verde, limpa, acabou os problemas do mundo. Olha só como o SG resolve tudo. E aí tem esse comentário que eu já trouxe alguns vídeos do passado, e para mim esse comentário aqui é esse tweet do Atucci, né, do Brasil 247, Leonardo Atucci, é um marco histórico. Quando o Boric venceu, o Atucci falou com todas as letras. Gabriel Boric talvez seja o primeiro presidente ESG da história. Para quem não sabe do que se trata, é a nova ideologia do turbocapitalismo. Mal sabia o Atucci, né, que em poucos meses, né, que 13, 14, bota assim, uns 15 meses, as pessoas que ele idolatra, né, abraçaram o turbocapitalismo, né? Vídeo Dilma. E aí, como eu falei pra vocês, já tinha visto isso daí, etc e tudo mais. E aí, quando eu abro a Folha de São Paulo, eu falei, ih, bicho, agora ficou mais claro do que nunca. Eu acho que eu comentei com vocês bem por alto do Rafael Correa. Eu comentei, eu tenho certeza que eu falei desse negócio dele em algum momento, que ele falou o seguinte, que a pauta identitária não podia ser cedo na esquerda, que está dando errado. E eu comentei isso em algum vídeo falando... É que eu tô andando se foi nesse canal, se foi no Talking Show. Quando eu falei, em algum momento eu falei. E eu falando o seguinte, que a imprensa
eu bati nessa tecla com vocês, que a imprensa ela não está sabendo quantificar os problemas que o Dilma está tendo em sua própria base. A imprensa não consegue, porque a imprensa não acompanha o debate na esquerda. Eles não sabem o que está rolando. Você tem que olhar, você tem que entender algumas movimentações. Se você olha a situação e você não sabe o que está acontecendo, você pode ler o que for, sei lá, passar os seus olhos só como um discurso de lacração vazio. Esse daqui poderia ser um texto de lacração vazio. Mas se você entende algumas coisas extras, se você sabe quem está escrevendo esse texto, quem assinou por esse texto, aí as coisas mudam um pouquinho. Eu tô batendo até com vocês falando o quê? Gente, ó, tem no mínimo 2 grupos de esquerda aí. No mínimo 2. Tem um, que é aquele mais tradicional. Aquelas pautas trabalhistas, né? Tem que valorizar o trabalhador, a gente pensar na soberania das empresas estatais, né? O Estado ajudar a avançar, etc, tudo mais. E essa turma tá insatisfeita com o Dilma, por quê? Porque o Dilma segue avançando com a agenda identitária. Segue abraçado com os imperialistas. E eu tô falando, ó, eles estão brigando. Eu tô mostrando pra vocês, ó, tem tempo. E aí o Rafael Correa, ele concedeu uma entrevista pra Folha de São Paulo, e aí tá na nota, ó, direitos difíceis. Não se combate pobreza e desigualdade sem entender que ambas são vividas no plural. Taxativo, Rafael Correa, que governou o Equador de 2007 a 2017, sustentou, em entrevista a esta Folha, publicada na segunda passada, que as esquerdas latino-americanas erram ao colocar temas identitários e morais no centro de sua pauta, porque tiraria o foco essencial, a luta contra a pobreza e a desigualdade. O Correa é da esquerda antiga, é a esquerda que chegou ao poder através do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, que foi importante lá no passado, para que as estratégias. E agora precisa de uma renovação. Ele não presta mais. As ideias deles se perderam no tempo. Eu não vou falar ainda quem escreveu esse texto. Mas você lê aqui sem saber mais coisa, fala, beleza, né? Sem a matéria do você fala, não, beleza, texto de lacração, né? Vamos ver o que a esquerda está falando. A ideia não é nova. Na realidade, Correa ecoa outras tantas compartilhadas por alguns progressistas do norte desenvolvido. Aí lá, para as tantas, né? Quem escreveu a matéria diz o seguinte: tendo transitado com desenvoltura do marxismo para o populismo, já tira o cara, esse cara não é de esquerda. Ele era marxista, agora é populista. Você já deu um totozinho nele. Já deu um totozinho. Tá de fora, viu? Correr, você não é mais de esquerda. Você traiu, você é populista. O ex-presidente equatoriano erra no diagnóstico e no remédio que prescreve. É falso que a defesa de direitos daqueles grupos seja central para os partidos de esquerda na região, exceto os parceiros do governo de coalizão no Chile. O que ela quer falar com isso? Ao contrário, agremiações de esquerda resistem a fazê-lo, como no Brasil, onde o tema se mexe aos trancos e barrancos. Ela está falando o seguinte: ainda são poucos os grupos da esquerda na América Latina que abraçam a agenda identitária. São poucos. A maior parte ainda fala isso daí, pobreza, trabalho. Não, são poucos. É o PSOL, é o Boulos, é a Tabata Amaral, são poucos. Né? Os grandes são poucos. São poucos, Correa. A maioria é vocês aí, né? A turma velha. Agora, quem tá dando exemplo é a turma do Chile, do Boric. O Boric é do SG, né? Identitário total. Por outro lado, não há dúvida de que são direitos mais difíceis de reconhecer. Tipo a galera que não acha, né? Eu nasci de um jeito, mas não gostei, né? Tipo, ele não me vejo dessa forma. Pois tende a colidir com visões de mundo, valores privados, sentimentos íntimos, eis porque são tão facilmente caricaturados pela extrema-direita e religiosa. Esses cristãos aí, é por isso que o cristão não gosta, né? Só tem uma polêmica. Sabe quem escreveu esse texto? Uma senhora chamada Maria Hermínia Tavares, da Fundação Arnes. O que foi que a matéria do UOL disse para vocês? Esse grupo já vem trabalhando, mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Tem mais de 2 anos que estão trabalhando para tirar isso do papel. Essa integração desse novo progressismo. Essa nova esquerda que agora bate continência, é vassala do governo norte-americano.
Antigamente eles criticavam. Agora é o melhor amigo do Lula, é o Biden. Maria Hermínia Tavares só pegou a notícia do ano passado. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. Essa notícia no ano passado eu mostrei várias vezes. Aqui talvez foi o primeiro encontro que aconteceu entre organizações da sociedade civil, alguns políticos brasileiros com, nesse primeiro momento, os assessores dos parlamentares norte-americanos, para levar os problemas. E a coisa foi crescendo. No meio do ano, o Jamie Raskin, que era basicamente o presidente da CPI do Capitólio, né, ele comentou sobre o Brasil. A Miriam Leitão fez questão de divulgar, todo mundo dando destaque ao trabalho do Washington Brasil Office, que foi quem fez essa ponte. Olha como essa turma vem trabalhando. Essa aproximação. Partido Democrata, Comissão Arnes, artigo 19, onde bota aí, artigo 19 Open Society Foundation, Jorge Soros, você vê o que você acha. Pacto pela Democracia, faz a mesma pesquisa. E Alberto Cantalice, da Fundação Perseu Abramo, a Fundação dos Intelectuais do PT. O PT também dá nesse grupo novo, porque o PT mudou. Então, o PT é um partido com algumas alas diferentes. Eu também falei, tem aquela ala mais antiga, do Disseu, né, do Jacques Wagner, do Dilma. O inglês está ali no meio tempo. Você tem essa turma mais nova também, do Haddad, né, do Padilha, turma assim mais lacração, mais nova que tá chegando. Tá rolando. A esquerda que tá aí, se continuar olhando sobre aquele viés, que tudo é o Foro de São Paulo, tudo é o comunismo, vocês não vão entender o movimento completo. Por isso que você tá vendo esse governo avançar com tanta coisa da agenda verde. Eles mudaram, eles já estão em outra estratégia. Aí veja como são as coisas. Por 56 minutos, bicho. Vai ter que ter uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2. E olha que eu mal falei, puteira. Esse tema aqui, ela não tinha que mostrar um vídeo da Miriam Leitão. Eu falei muito, né? Na verdade, o mais importante é para massificar na cabeça. Ficar claro. Ontem, olha quem tava lá comigo. Não, olha só, olha essa foto. Olha a semiótica dessa foto. Vocês vão me falar que a Miriam Leitão e a Tereza Campelo, ambas, num lapso de coincidência, que o Brasil é o país das coincidências, ambas escolheram sapatos da mesma cor e ambas escolheram uma combinação de cores para o vestuário, que é uma espécie de um vermelho alaranjado, meio, sei lá, escuro, não sei que cor é aquela, com branco. Vocês vão me falar que isso foi coincidência. E, inclusive, os acessórios também meio avermelhados, como a pulseira da Miriam e o colar da Tereza. Vocês vão falar que isso foi coincidência. Ainda tá o contraste, que a Miriam tá com a parte de cima vermelha e a outra tá com a parte de baixo. Isso aqui foi coincidência. O Brasil é o país das coincidências. Globo News. O que é que essa senhorita tá falando? O programa de hoje é uma conversa com Tereza Campelo, diretora socioambiental do BNDES, com muita informação sobre o Fundo Amazônia, sobre essa integração entre o social e o ambiental. Não perca hoje, 11h30 da noite. Social e ambiental. ESG. A Miriam então fez um pequeno resumo aqui para Leilane Nurbach, eu acho que é esse o nome dessa senhorita, não? É Beth Pacheco, essa daí. Mas é o que ela disse. Aqui o que ela falou de mais importante. Vou até acelerar o Tereza, vídeo. ela é muito... Vou até acelerar porque senão vai ficar muito longo. Vou botar no 1.5. É muito interessante porque ela tem muita experiência, né? Como ministra do Desenvolvimento Social, comandou o Bolsa Família, e ela fez um programa de combate à miséria, mas também ela tem um trabalho antes ambiental. E o S do social, do BNDES, virou socioambiental. Ela quer discutir sustentabilidade e o social. Junta as coisas, e as coisas se juntam de forma muito impressionante. Ela contou várias ações do Fundo Amazônia, ações que vão tentar melhorar não só a maneira como se produz alimento para impactar menos no meio ambiente, como também produzir alimentos mais saudáveis, principalmente casando, por exemplo, ações do Fundo Amazônia com a alimentação escolar, para que a alimentação escolar seja também melhor, né? Ela saiu de Fundo Amazônia para alimentação escolar. Sensacional. Mas, rapaz, assim, a Miriam Leitão é mestre. E ela bate na tecla, né? O S do BNDES virou socioambiental. Ó. Comentamos sobre o discurso de posse do mercadante. No Atlas de fevereiro que vai sair. Tá lá. Tudo que tava rolando no BNDES. Falando, olha que é o mercadante.
Quem tá lá também como conselheira, além da Tereza, é a Isabela Teixeira. Tá na ONU, referência no clima. Qualidade, ela tem muita preocupação com o fato de que também você tem que pensar nos sistemas alimentares para que eles sejam não só sustentáveis socialmente, ambientalmente, socialmente, mas também que tenha mais qualidade na alimentação dos brasileiros. Ela diz que o Brasil tem que fazer essa transição para um outro padrão energético, um outro padrão de produção de alimentos. Mas ela falou várias coisas, começou ontem, foi lida ontem uma CPI no Senado, que quer investigar o Fundo Amazônia. Eu perguntei isso para ela, um assunto complicado, e ela falou assim, olha, é o direito da minoria investigar, ela pode investigar, a minoria pode investigar, e é isso que tem que fazer, mas vai ser uma oportunidade para mostrar o quanto o Fundo Amazônia tem feito de certo. Talvez o fundo mais investigado, nunca se encontrou nada, ele é feito para combater o desmatamento. O que os bolsonaristas estão querendo na verdade, que ele não funcione, né? Porque o Fundo Amazônia combate o desmatamento. Exatamente. Então, no governo Bolsonaro, Bolsonaro. E agora eles querem fazer uma CPI das ONGs, dizendo que ligando isso com o Fundo Amazônia. Não, a CPI é para investigar o Fundo Amazônia e as ONGs. Olha só, gente, a CPI é para liberar o desmatamento. Os bolsonaristas odeiam as árvores. Miriam. Gente, precisa de uma CPI da Globo. Tem que ter uma CPI da Globo. Não dá mais. De várias coisas importantes, por exemplo, de como estimular toda a economia verde, toda a economia dessa transição. Ele falou que o Brasil está em várias transições, né? A transição energética, mas a transição ambiental, essa transição alimentar. E falou que principalmente o Brasil tem que perceber que ele está agora numa agenda do século XIX, que é trabalho escravo, trabalho infantil, fome, desmatamento, que nós temos que chegar rapidamente na agenda do século XXI. A entrevista é muito boa, ela sabe muito, ela passa muita informação e você vai saber um pouco mais sobre isso hoje, 11h30 da noite. Transição alimentar, vamos fazer não sei o que seria isso, né? Eu espero que não seja comer inseto. E que a Miriam disse que nós estamos na agenda do século, a escravidão. Eu não sei nem o que falar. Ela tá chamando vocês aí de escravocratas. É a Miriam Leitão. Olha o nível das coisas. Olha essa simbiose entre a turma da picanha, a Globo News, essa nova esquerda que tá aparecendo, Fundo Amazônia, que tem todo o dinheiro internacional dos melhores, que é todo mundo que abraça a agenda verde. Vocês não estão vendo que tem algo estranho? Vocês não estão vendo que a coisa está se encaixando assim de um jeito muito estranho? Aí, olha os bolsonaristas, viu? Que querem impedir liberar o desmatamento. Bolsonarista. Plínio Valério, PSDB. Bolsonarista. E o melhor é o Aldo Rebelo, né? Ambos, o Plínio eu até aguento, porque ele é um cara bem mais à direita. Mas o Aldo Rebelo bolsonarista, mas a Miriam Leitão forçou agora. Mas forçou. O Plínio Valério posta esse vídeo do Aldo Rebelo comentando sobre duas notícias que trouxemos em vídeo recentemente e não foi o que eu achei na imprensa. Foram denúncias de um perfil de esquerda, que eu comentei para vocês, que foi aquela Gringa Brasileira. O Aldo Rebelo está falando sobre o que o desgoverno está fazendo via FUNAI para criar uma parceria com a WWF para gestão de territórios indígenas e que a WWF, junto com a USAID, dando curso para os indígenas de gestão e liderança. E foi, peraí que tá alguma coisa estranha aí, né? A WWF dando um curso e a USAID está financiando. Tem alguma coisa estranha aí, né, irmão? Miriam. E Miriam passando pano. Não pode investigar. Fundo Amazônia. Bolsonaristas, viu? O Aldo Rebelo, bolsonarista. Aí, a Folha de São Paulo salta a nota. Obras do governo federal podem impactar 66% das terras indígenas no país. Ou seja, não pode ter obra de infraestrutura nesse país. Não pode integrar o território nacional, principalmente a Amazônia, porque senão, meu Deus do céu, tem que deixar o Brasil às traças, vivendo na pobreza, na miséria, deixar a Amazônia lá isolada. Se o amazonense quiser vir pro centro do Brasil, Nordeste, vem de barco, vem andando, né? Vamos proteger os índios. Quem foi que fez esse estudo? A ONG, a ISA, que ganhou destaque no desgoverno, estava lá desde a época da campanha. Os zongueiros. Aí coloca, olha a quantidade de coisas que vão impactar. Ó. Pequenas centrais não pode desenvolver hidrelétrica. Eles estão falando, olha só, eles falam de transição energética, energia verde e não pode ter hidrelétrica. Usinas hidrelétricas mais 85. Rodovias, não pode. Portos, ferrovias, linhas de transmissão dutos. Aí cita os exemplos, Belo Monte do Pará. Depois dá o exemplo da BR-319. Meu Deus, aquela que é a única BR que liga
O Amazonas ao Acre, se eu não me engano. Tô em dúvida aqui, posição geográfica. Mas enfim, é Roraima. Não lembro agora. Aí a ONG, essa ONG, tá questionando, gente, a hidrelétrica do estado de Roraima. Não, Roraima é no norte. Que já está em debate há tempos a linha de transmissão para ligar Roraima no Sistema Nacional de Abastecimento. Roraima está abandonada. Roraima tem diversas perguntas porque está abandonado. Antes recebia energia da Venezuela, agora é geração a diesel. Gente, é só botar uma linha de transmissão. Acabou, você liga, eles vão ter energia elétrica. Não pode. Porque o fio vai passar por cima da terra indígena. E eu acho que isso aqui é o que a Miriam Leitão não quer que seja investigado. Até diz que a BR-319 avançou no governo Bolsonaro, a obra é questionada por ambientalistas, que a Miriam não quer que investigue. E essa rodovia já foi defendida por Dilma no passado e também pelo Renan Filho. Vamos ver se vão manter a defesa. Esse daqui foi um vídeo que circulou ontem nas redes sociais, até compartilhei. A turma do Ibama chegando lá na terrinha. Oh, meu Deus do céu. Falou, tem 5 dias para tirar todos os bichos daqui. Esse perfil Leva Brasil é a turma que guarda o Aldo Rebelo. E aí, eu tô falando lá, né, que o brasileiro é inimigo do Estado, enquanto ONGs e mineradoras internacionais tomam conta do território nacional. Miriam. Isso aqui eu queria comentar, falando isso do vídeo, que envolve entretenimento, mas eu quero ter um pouco mais de tempo para falar sobre essa agenda climática, porque já tá aqui com 1h06. Meu Deus, esse é outro vídeo longo. Tinha mais coisa, a gente vai falar sobre isso amanhã, esse entretenimento, o cinema, como o cinema pode ajudar. Parece que até a turma da Globo está envolvida. E também falar sobre o imposto verde da Simone Tebet, que não deu tempo hoje. Mas, gente, pode notar. Aquela esquerda antiga, ela continua existindo. O Foro de São Paulo continua existindo. Só que agora, essa turma nova chegou. E querem ficar. E estão vindo organizado. Estão vindo com grandes financiadores, grandes apoiadores internacionais. Enfim, vou mandar os vídeos no Telegram, link tá na descrição. Se gosta do meu trabalho, posta no meu canal, tem um botão de valeu, tem um prêmio na descrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br e compartilha esse vídeo, meio de chegar a 800 mil inscritos. Aquele grande beijo e abraço, tamo junto, valeu meus amigos, fui!